Meus queridos irmãos, graça e paz de Cristo a todos. Mais uma vez estamos aqui diante da Santa Palavra de Deus para dar continuidade aos nossos estudos sobre os Salmos de Romagens. Os Salmos de Romagens, como bem já sabemos, é uma coleção de 15 salmos que vai do Salmo 120 até o Salmo de número 134. Então, destes 15 salmos, já estudamos aqui 6. O último que estudamos foi o Salmo de número 125 e hoje, então, vamos estar expondo aqui o sétimo Salmo de Romagem, que é o Salmo de número 126. Mas antes de começar aqui a exposição do nosso estudo de hoje, que é o Salmo 126, eu queria relembrar rapidamente aqui alguns pontos importantes que vimos na semana passada, no Salmo 125. Então, neste momento, eu peço a você que abra sua Bíblia já no Salmo 125 e permaneça com ela aberta, porque logo após iremos fazer a leitura do Salmo 126. Mas, no momento, vamos estar agora revisando o Salmo 125, o qual estudamos ali semana passada. Então, na semana passada, no Salmo 125, em primeiro lugar, vimos ali no verso 1 e 2, o salmista dizer que a segurança do povo de Deus está no Senhor. Por isso que o povo de Deus não se abala e permanece firme para sempre, porque o Senhor é que os sustenta, o Senhor é que os segura. Em segundo lugar, então, ali no Salmo 125, no verso 3, vimos o salmista dizer que Deus jamais permite que os ímpios venham conduzir o seu povo ao caminho de perdição. É o que diz aqui o verso 3, né? O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O que este verso quer dizer? O que o salmista quer dizer aqui é o seguinte, que a opressão, as tentações que os ímpios fazem sobre o povo de Deus, chegará um tempo em que Deus ele vai livrar os santos, ou seja, os crentes, de uma vez por toda, das mãos desses ímpios, porque os ímpios não podem jamais conduzir os eleitos de Deus à condenação eterna. Em último lugar, então, nos versos 4 e 5 do Salmo 125, vimos ali em terceiro lugar o salmista orar ao Senhor. E essa oração do salmista tinha pelo menos dois objetivos. O primeiro objetivo está no verso 4. Então o salmista ora ao Senhor pedindo a ele o bem sobre o povo de Deus, sobre os bons e os retos de coração. Então o salmista pede que Deus abençoe o seu povo. No verso 5, o salmista continua a oração ali a Deus, mas com outro objetivo. Então, o objetivo do verso 5 é que Deus ele julgue os ímpios, ou seja, aqueles que se desviaram do caminho do Senhor e seguiram caminhos tortuosos, ou seja, caminhos pecaminosos, saíram da presença de Deus. Sobre estes, o salmista ora a Deus para que Deus venha agir com justiça sobre estes que são ímpios, que não confiam no Senhor. Então, terminamos assim, aquele Salmo 125, Salmo belíssimo. Hoje, então, como já bem falei, vamos estar aqui expondo o sétimo Salmo de Romagem, que é o Salmo de número 126. Então, neste momento, eu vou estar aqui lendo o Salmo 126 e peço a você que está aí em seu lar que me acompanhe na leitura. Então, o Salmo 126 nos diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai e nosso Senhor Salvador,
Elevo minha voz a Ti, ó Deus, te pedindo que o Senhor nos conduza neste momento a Tua palavra. Ó Deus, também eu te peço que o Senhor me use aqui como instrumento em Tuas mãos para a edificação da Tua igreja. Faz isso, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema central deste Salmo 126 é o seguinte: alegria pelos feitos do Senhor. Vou repetir novamente: alegria pelos feitos do Senhor. Sobre o autor deste Salmo, a maioria dos comentaristas do Antigo Testamento nos dizem que o autor é desconhecido ou anônimo. Entretanto, há alguns comentaristas que atribuem este Salmo a Esdras. Esdras, aquele sacerdote e escriba, aquele mesmo que tem o seu livro aqui, na Bíblia, o livro de Esdras, esse mesmo Esdras. Sobre o tempo em que este salmo foi escrito, alguns comentaristas ali nos dizem que possivelmente este salmo foi elaborado ali no tempo em que o povo de Deus havia voltado à sua terra natal, a Jerusalém. Isto ali logo após o exílio babilônico. Então, chegando ali, o salmista ele relata este salmo com o objetivo de que o povo de Deus olhasse para o passado, para os feitos do Senhor ali no passado, ali no cativeiro babilônico, onde ele libertou o seu povo. Sendo assim também, o salmista quer que o povo de Deus tenha esperança que os feitos do Senhor venham ser realizados no presente. Como também o povo de Deus ali deveria ter a esperança que os feitos do Senhor viriam ser realizados também no futuro. Então, o propósito central deste Salmo aqui, 126, é para que o povo de Deus venham ali meditar, ou seja, venham acreditar nos feitos do Senhor sobre suas vidas. Então, depois dessas palavras introdutórias sobre este Salmo 126, vamos tão somente agora se dedicar à exposição deste Salmo. Então, em primeiro lugar, nos versos 1 a 3, vamos ver aqui que o povo de Deus deve se alegrar pelos atos do Senhor sobre sua vida. Então, no verso 1 aqui, meus queridos irmãos, o Salmo 126, o salmista começa dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, o salmista já começa aqui o salmo relembrando ao povo de Deus o momento em que a nação de Israel ali foi liberta do cativeiro babilônico. Então, meus irmãos, ele diz, que o Senhor restaurou ali a sorte de Sião. Uma observação que eu quero fazer aqui sobre essa palavra sorte nesse verso 1. A palavra sorte aqui significa vida. Então, o que o salmista quer dizer aqui, o Senhor mudou a vida do seu povo ali que estava naquele momento preso ali no cativeiro babilônico. Então, o salmista aqui quer trazer a memória da sua nação que quem fez isso foi o Senhor. Quando o Senhor fez isto. E vale ressaltar, meus queridos irmãos, que o profeta Jeremias já havia dito isto, que o Senhor, um dia, ali após 70 anos de o povo de Deus estar cativo na Babilônia, o Senhor ia os trazer de volta à sua terra. Jeremias 29:10 nos diz isto, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Jeremias 30:3 também nos diz que o povo de Deus haveria de voltar para a sua terra. Olha o que nos diz. Jeremias 30, verso 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. E de fato, a palavra do Senhor, dita pelo profeta Jeremias, se cumpriu. E após 70 anos,
o povo de Deus foi libertado ali do cativeiro babilônico e voltou para a sua terra. E este relato aqui, vamos ver Deus usando ali o rei da Pérsia, chamado rei Ciro. E o rei Ciro ali é um instrumento nas mãos de Deus, e ele foi que decretou ali a soltura, ou seja, a liberdade do povo de Deus que estava ali cativo, ali na Babilônia, meus irmãos. Vale ressaltar também, sobretudo, que o decreto veio por meio de Ciro. Ciro foi que decretou. Você pode ver isso lá no livro de Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 2. Entretanto, o salmista, ele entende que quem está no controle de todas as coisas é o Senhor, pois a glória ele dá a Deus. Ele diz no verso 1 aqui, ó, quando o Senhor, ele não diz quando Ciro libertou o povo, mas ele diz quando o Senhor. Isto denota, meus irmãos, que Deus ele controla todas as coisas, todos os reis, todos os governantes. Então, toda decisão tomada ali por Ciro, tão somente veio pelo Senhor. Foi Deus que agiu ali por meio do rei da Pérsia, Ciro, para libertar o seu povo. Então, quando o povo de Deus recebe essa notícia da sua liberdade, ali, eles fazem o quê? Eles ficam como quem sonha. Eles, de uma certa parte, não acreditam, pois a boa notícia ali trazida foi tão extraordinária que não podiam acreditar, pois achavam que nunca mais sairiam dali. Saibam que esse povo que estava ali por merecer. O Senhor, ali por meio do cativeiro babilônico, estava disciplinando o seu povo, que antes havia se rebelado contra Deus, havia pecado contra o Senhor. O povo de Deus, você vai ver ali em Jeremias, relatando como em Isaías, o povo de Deus havia adorado outros deuses, havia abandonado o Senhor. Então o Senhor disciplina, os levando para a Babilônia. Então, para esses que estavam ali cativos, jamais imaginavam que iriam sair. Mas vale ressaltar, meus irmãos, que por meio da graça de Deus, este povo ali foi libertado. Então o salmista vai enfatizar o quê? Depois que o povo de Deus recebe essa notícia e fica como quem sonha, como que não acredita. O que vai ser gerado na vida, na alma desse povo? O verso 2 nos diz, ó, vai ser gerada alegria. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O que era impossível se tornou possível, porque o Deus do impossível fez algo ali extraordinário, inacreditável para aquela nação. Então eles se alegram. E a alegria do povo de Deus ali foi tão constante que provocou até a admiração dos ímpios que estavam ali ao seu derredor. Vale ressaltar que no cativeiro babilônico não só estava o povo de Deus, mas havia ali outras nações que estavam cativas. Então essas nações, elas reconhecem os feitos de Deus. Olha o que o verso 2 ali nos diz ali na parte B, né? Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o salmista vai afirmar isso no verso 3, que realmente grandes coisas fez o Senhor pelo seu povo. E ele diz no verso 3, ó, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Dá para imaginar aqui o tamanho da alegria do povo que estava ali no cativeiro babilônico, em receber essa notícia que estavam livres e poderiam voltar para a sua terra natal, para Jerusalém. A alegria ali foi constante entre esse povo. Então, meus irmãos, nestes 3 primeiros versos aqui, percebemos que o salmista quer mostrar ali ao povo em seu tempo que a graça soberana do Senhor, ali, o Deus que muda a história do seu povo, meus irmãos, ele quer mostrar ali que esse Deus que muda a história do seu povo, através da sua graça soberana, porque antes esse povo estava chorando, esse povo chorava de tristeza, mas agora estão sorrindo de alegria. Se você for ler aqui o Salmo 137, dos versos 1 ao 4, você vai ver ali o relato
do povo de Deus quando chegam logo na Babilônia. Olha o que eles dizem ali, ó. Eles estão com saudade da sua pátria. Salmo 137, do verso 1 ao 4. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então, este povo que estava triste quando chega na Babilônia, que passa a maior parte de sua vida, imagine comigo, tinha pessoas ali idosas, muitos chegaram a morrer no cativeiro babilônico, e outros ali chegaram ali jovens, e já estavam sem esperança. Entretanto, a graça soberana do Senhor chega ali, e o Senhor, por meio das suas infinitas misericórdias, restaura a vida desse povo, e eles fazem o quê? Se alegram pelos feitos do Senhor. E o que aprendemos aqui em primeiro lugar e deveremos aplicar sobre nossas vidas, né? Aprendemos aqui, meus irmãos, que os feitos de Deus realizados no passado também são realizados hoje em nossas vidas. O nosso Deus não mudou, seu poder é o mesmo. Então Ele pode mudar, meus irmãos, nossas vidas, como mudou ali a vida do povo de Deus que estava ali no cativeiro babilônico. Então o que deveremos fazer é confiar tão somente na palavra de Deus, e no tempo dele, no tempo certo, a nossa vida será restaurada. Muitas vezes estamos no cativeiro porque pecamos, somos disciplinados pelo Senhor, meus irmãos, mas saibam que o nosso Pai, Ele nos disciplina para o nosso bem. Porque qual pai que ama seu filho que não disciplina? Então, meus irmãos, deveremos confiar na palavra do Senhor, porque, como bem o salmista nos diz no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar a noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. E você tem se alegrado pelos feitos do Senhor sobre a sua vida? Qual o motivo da sua alegria? Onde está a sua alegria? Sua alegria deve estar no Senhor, como Maria, a mãe do Cristo mesmo nos diz, ó: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando ela sabe ali que do ventre dela vai vir Cristo, seu Salvador. Isso está lá em Lucas 1,47. O apóstolo Paulo exorta os crentes ali de Filipenses, não é? da igreja ali de Filipos, a se alegrar no Senhor. Em Filipenses 4:4 ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Então aprendemos aqui, meus irmãos, que deveremos nos alegrar sempre pelos feitos do Senhor. A nossa alegria deve ser então constante no Senhor, porque Ele nos libertou, sobretudo, do cativeiro de Satanás. Éramos cativos, estávamos presos pelo pecado, e saibam que o Senhor nos libertou. Louvado seja o nosso Deus por isto. Então o apóstolo Paulo nos diz lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13 e verso 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, meus irmãos, deveremos aqui saber que é Deus que restaura nossas vidas. É Deus que muda a trajetória de nossas vidas. Sendo assim, deveremos ser gratos ao Senhor. Deveremos se alegrar por nossa grande salvação. Não deveremos murmurar, nunca, jamais. Pecamos muitas das vezes assim, porque nos alegramos com tantas as coisas passageiras, e a nossa alegria, sobretudo, deveria estar tão somente pelos feitos do Senhor sobre nossa vida. Então, meus irmãos, partindo para o verso 4 agora, em segundo lugar, vamos ver a oração do salmista, para que o Senhor restaure a vida do seu povo. Então, o salmista, do verso 1 ao 3, só relembrando aqui, relembra ao povo de Deus os feitos do Senhor no passado. E naquele momento houve alegria, não é? Júbilo,
porque o Senhor libertou o seu povo do cativeiro. Isto tudo aconteceu na Babilônia, como bem sabemos, né? Aconteceu na Babilônia este relato ali. Então, logo após que o salmista aqui relata estes feitos do Senhor no passado, do verso 1 ao 3, ele vai orar ao Senhor. Aqui temos uma oração do verso 4, aqui do Salmo 126. Temos uma petição do salmista aqui. Então, por qual motivo o salmista ele pede ao Senhor a restauração do seu povo? Pois antes, já no verso 1, ele havia dito que Deus já havia restaurado a sorte do seu povo. O que podemos imaginar aqui desta oração do salmista, então? Poderemos aqui imaginar pelo menos dois motivos da oração do salmista, né? Que levaram ele a orar ao Senhor, a pedir a Deus pela restauração do seu povo. E o interessante é que ele diz que o Senhor tem que restaurar ali o seu povo como as torrentes no Neguebe. E qual foi o motivo ali? Em primeiro lugar, devemos pensar o seguinte: possivelmente, o primeiro motivo da oração do salmista era para que o Senhor restaurasse ou trouxesse o restante do povo que ainda estava na Babilônia. Vale ressaltar que quando o povo de Israel ali recebe essa notícia, todos não vieram, muitos não retornaram para Jerusalém, para sua terra natal, pois muitos estavam ali na Babilônia apaixonados, né, por aquela cultura, pela aquele povo que estava ali. Outros também não queriam vir porque sua fé estava abalada, estavam, podemos dizer, desviados. Então eles não tinham mais prazer em retornar para Jerusalém. O segundo motivo da oração do salmista possivelmente pode ser ali que o Senhor viesse restaurar a nação de Israel de uma vez por todas, ali onde estava, na sua própria terra. Pois vale destacar que quando o povo de Deus volta ali para Jerusalém, já estava ali pessoas ou nações ímpias governando. Sendo assim, o povo de Deus, ao retornar, estava sendo oprimido. Então, possivelmente, o salmista pede ao Senhor que ele restaure de uma vez por toda a sorte do seu povo, reconstrua a cidade, levante os muros e que o templo do Senhor volte a ser erguido para que ali voltassem a prestar seus cultos ao Senhor. E o interessante é que ele pede que o Senhor restaure a sorte do seu povo, a vida do seu povo, como as torrentes no Neguebe. O salmista, então, ele vai usar aqui um exemplo geográfico para comparar com a restauração do povo de Deus. E o que significa essa palavra aqui, não é? As torrentes no Neguebe. O Neguebe, meus irmãos, ficava na região sul da Palestina. Era uma terra seca sem água. O Neguebe ficava no deserto. Era uma terra seca sem água. Mas, no tempo das chuvas, as águas corriam nas rochas e iam para o Neguebe, para aquele deserto. E esta terra, antes seca, se transformava em grandes torrentes de águas. E isto alegrava os moradores, pois água correndo no deserto é motivo de quê? De alegria. Então o salmista pega este exemplo e pede que o Senhor restaure ou transforme a situação do seu povo, que naquele momento estava sem vida, estava precisando ser restaurado, estava precisando ser reavivado. Então o salmista entende que da mesma forma que Deus manda chuva no Neguebe e transborda a água como as torrentes, esse mesmo Deus, ele ora que dessa mesma forma ele traga avivamento, que ele traga restauração sobre o seu povo, de uma vez por todas ali. E o que aprendemos aqui nesse verso 4 aqui, então, em segundo lugar? Qual a lição? Aprendemos que deveríamos orar sempre pela restauração do povo de Deus. Orar pelos nossos irmãos, que o Senhor os traga de volta à comunhão, à alegria da salvação. Que o Senhor conduza o seu povo a uma unidade, como bem diz o salmista no Salmo 80, verso 3. Ele diz: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E quando os eleitos de Deus são restaurados, o Espírito Santo sempre os conduz a jorrar de alegria, como bem diz o próprio Cristo, ali no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38.
onde ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Cristo quer dizer ali, aquele que crê em mim vai jorrar águas vivas, ou seja, alegria constante. Então, aquele crente é cego como seco, como deserto, sem vida, passa a ter vida quando a sua vida é restaurada, quando o Senhor restaura a sua vida. Ele passa a jorrar como as torrentes de águas ali no Neguebe. Então, muitas vezes, mesmo na igreja, há muitos crentes sem vidas, secos, e não sabemos quem é, só Deus conhece. Então nós deveríamos orar que Deus restaure o seu povo, sobretudo. Pessoas que estão dentro da igreja como ossos secos, sem vida. Então que o Senhor possa restaurar a vida desse povo. Não deveremos se alegrar quando um irmão nosso sai da nossa comunidade, sai da nossa igreja. Não deveremos se alegrar quando o irmão se desvia da fé. Deveremos chorar e clamar ao Senhor para que o Senhor restaure a sua fé, para que o Senhor restaure o seu povo, para que o Senhor traga a alegria da salvação sobre estes. Então, este é o nosso segundo ponto, que é o verso 4. Indo para o nosso terceiro e último ponto, dos versos 5 ao 6 agora, veremos que a restauração final do Senhor virá no futuro. Logo após colhermos o que plantamos, e até chegar lá, iremos continuar semeando com lágrimas nossa fé aqui na terra. É o que o salmista quer dizer aqui, dos versos 5 ao 6 aqui. Então, meus irmãos, o verso 5 nos diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vale ressaltar que muitas vezes aqui, o salmista, como deve ressaltar, não é? Deveremos ressaltar então, que o salmista aqui quer falar aqui sobre um contexto aqui da agricultura, onde os semeadores saíam para plantar. Então, no verso 5, aqui, vale ressaltar que muitas vezes o agricultor semeava os grãos que seriam usados para fazer pães para a sua família. Pense comigo, o agricultor, ele estava ali com a semente do trigo, o qual serviria para fazer pão para a sua família, para alimentar seus filhos, e ali tinha suas últimas sementes. O que ele faria então? Ou semeava para ter mais, ou plantava para ter mais, ou se não, comeria aquilo com a sua família e não tinha mais. Assim era o contexto ali de Israel, e sobretudo destes versos 5 e 6. Então, poderia ser ali os últimos grãos que poderia alimentar a sua família. Portanto, não é de nos surpreender o choro aqui, quando ele diz, né, os que com lágrimas semeiam. Então não é de nos admirar este choro destes, pois não sabiam que iriam colher também. Viviam numa região seca, dependiam das chuvas. Então suas lágrimas regavam as sementes, mas entretanto, vale ressaltar que o salmista demonstra a sua fé, porque ele confia que a chuva viria, que Deus iria mandar a chuva. Então, futuramente, ele iria colher. Olha o que o final do verso 5 nos diz: com júbilo ceifarão. O salmista diz que aquele que sai chorando, semeando, com júbilo ceifará. Então, o salmista aqui diz que aqueles agricultores saíam chorando, semeando suas sementes. Mas, sobretudo, de outra forma, eles tinham fé, porque essa semente poderia germinar, poderia trazer a sua colheita ali. Então, sendo assim, no tempo da colheita haveria alegria, júbilo e festa. No verso 6, então, aqui, o salmista continua enfatizando o exemplo do agricultor. Então, ele diz ali o seguinte: que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então o salmista continua aqui a enfatizar. Então ele diz que ao povo de Deus que o homem sai, provavelmente da sua casa, ele sai andando e chorando, enquanto semeia, mas este que sai chorando voltará alegre
para a sua casa, porque voltará trazendo a sua colheita, os seus feixes nos seus braços. E isto é uma alegria para a esposa e para os filhos, porque o que plantou, ele colheu. O que o salmista quer dizer aqui ao povo de Deus, ali em seu tempo, por meio deste salmo, é que a restauração da nação ainda não era completa naquele tempo. Sendo assim, deveriam esperar até que o Senhor restaurasse por completo o seu povo. E até chegar este dia, poderia vir o choro e a opressão, mas não poderiam desanimar. Não poderiam desanimar, pois no fim o Senhor iria juntar todo o povo ali. A cidade seria reerguida, o templo restaurado. Sendo assim, iriam se alegrar, porque o Senhor restaurou a sorte do seu povo. E isto aconteceu de fato. Se formos ler ali o livro de Neemias e de Esdras, vamos ver que o Senhor restaurou no futuro ali a sorte do seu povo. E o que aprendemos aqui então, em terceiro e último lugar, que deveremos aplicar sobre nossas vidas? Aprendemos aqui, meus irmãos, que a nossa restauração ainda não foi completa aqui na terra. O Senhor, sabemos que já nos salvou, mas ainda não chegamos no céu. Não chegamos no céu. Só lá nossa alegria será completa. Ainda estamos aqui. Sentimos então dores, sofremos, choramos, pois estamos semeando nossa fé. Aqui ainda neste mundo, e como crentes sofremos por nossa fé, somos oprimidos como peregrinos deste mundo e como forasteiros. Deveremos saber, sobretudo, que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus de glória, meus irmãos. Então, a nossa restauração completa vai se dar na volta de Cristo. Quando o Senhor voltar, estaremos para sempre com Ele. Então, iremos estar felizes para sempre. Ou se não, quando partirmos, quando morrermos, que estaremos com Cristo de uma vez por todas. Neste sentido, nossa restauração será completa, pois seremos glorificados juntamente com Cristo. Nesse sentido, vamos louvar ao Senhor de eternidade a eternidade. Como Apocalipse 21, verso 4 nos diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, nossa alegria será eterna pelos feitos do Senhor. Então, meus irmãos, o que deveremos fazer diante deste salmo é o seguinte: olhar para o passado pelos feitos do Senhor sobre nossas vidas e nos alegrar. Deveremos confiar nos dias de hoje, atuais, que os feitos ou os atos do Senhor, eles podem ser realizados sobre nossas vidas, pois a palavra do Senhor sempre se cumpre. Deveremos ter esperança que os feitos do Senhor vão ser feitos em nossas vidas no futuro, nos céus de glórias, quando terminarmos nossa carreira aqui neste mundo. Então, que o nosso bom Deus aplique este salmo em nossos corações, no nome de Jesus. E próxima semana, se Deus permitir, estaremos dando continuidade às nossas exposições sobre os salmos de romagens. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.